falaremos sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima. As mensagens de Fátima nos dão a profecia, mas também nos dão o antídoto para a profecia. Como vocês sabem, a profecia não é gravada em pedra. Profecia é dada a nós como um aviso para que possamos agir a tempo de evitá-la ou mitigá-la. Iniciaremos este trabalho falando um pouco da história de Portugal e do mundo naquele período. Até a virada do século, Portugal foi monarquia absoluta e tinha ligações extremamente íntimas e devotas com a Igreja Católica Romana. Algumas fontes históricas dizem que, em certa época, 2 entre 9 habitantes portugueses eram padres ou membros de ordens religiosas. Antes de 1900, forças antimonarquistas e anticlericais começaram a ser estimuladas. Nesse ano, essas forças surgiram sob o lema República dos Terroristas, e seu grito de união era assegurar que o último rei fosse estrangulado com as entranhas do último padre. O rei Carlos I e seu filho, herdeiro do trono, foram assassinados em 1908 e o rei seguinte, Manuel I, sabiamente fugiu para a Inglaterra, em 1910, e assim foi proclamada uma república revolucionária em Portugal. A nova república era chefiada por uma composição de democratas, socialistas, livre-pensadores, marxistas e ateus. Para instituir a reforma, as facções se desentenderam e os novos líderes utilizaram táticas conhecidas de crueldade e pavor. Eles consideravam o trono, a nobreza e a igreja como um complexo de instituições irracionais. Foi bastante fácil exterminar a linhagem da família real e abolir os títulos de nobreza e abrir novas universidades livres em Lisboa e no Porto para ensinar o socialismo e o ateísmo ao povo português. Mas esses eram assuntos ideológicos em vez de práticos. Assim, os líderes da nova república logo se envolveram em território desconhecido. Os graves problemas das classes operárias, com muita gente que trabalhara para a nobreza ou para a igreja e agora estavam desempregados. O sistema econômico havia desmoronado. Um dos primeiros atos da nova república, em 1910, foi expulsar as ordens religiosas e confiscar suas propriedades. Essa questão se prolongou, pois os religiosos naturalmente resistiram. Entre 1911 e 1916, pelo menos 17 mil padres, monges e freiras foram assassinados. De vez em quando, as entranhas e as cabeças decapitadas das vítimas eram levadas em desfiles pelas ruas para impressionar os religiosos restantes. Essa situação caótica caracterizou Portugal até 1917. Todas as igrejas foram fechadas ou destruídas. Ninguém ousava se reunir para a missa ou mesmo ser visto rezando o terço. O pavor imperava e a religião era considerada morta. Essa era Portugal de 1917, quando Nossa Divina Mãe Maria resolveu intervir. Em 1914, em outra parte da Europa, teve início a Primeira Grande Guerra Mundial. A guerra consumia as resistências de todos os contendores. Uma guerra brutal, diferente de todas as anteriores. Dezenas de milhões de homens passaram pelo campo de batalha, um imenso campo de batalha que cobria quase toda a Europa, os mares e, pela primeira vez, o ar. Há nomes de locais que não mais se apagarão da memória dos homens. Verdun, 400 mil mortos, 700 a 800 mil feridos. La Somme, 400 mil baixas para os aliados. Jutlândia, a grande batalha naval onde a Inglaterra perdeu 7 mil homens e a Alemanha 2.800 homens. Caporetto, 600 mil baixas italianas.
marcos do imenso holocausto que terminaria com 10 milhões de mortos militares, 13 milhões de mortos civis, 20 milhões de feridos, dos quais 7 milhões de feridos ficaram para sempre inválidos. E enquanto os canhões da Primeira Guerra Mundial iam pouco a pouco emudecendo, uma nova ameaça mais pavorosa se avizinhava. Na Rússia, a agitação e a revolta que tinham marcado desde o início do reinado do czar Nicolau II atingiram proporções assustadoras, com a entrada do país na guerra para a qual não estava preparado. Em março de 1917, estalou a revolução que ia preparar a Rússia para o golpe de Estado bolchevista. Greves nas fábricas, iniciadas sobre os mais variados pretextos, em breve degeneraram em combates na rua e em atos de sabotagem. O imperador abdicou em 22 de março e, com a família imperial, iniciou o caminho do martírio que iria terminar em 29 de julho de 1918, em Ekaterimburgo, na Sibéria, onde, numa casa isolada e no maior segredo, foram assassinados a tiros e a baionetas. Nesse dia, Lenin passou a ser senhor absoluto da Rússia, elevado ao poder pela Revolução de Outubro de 1917, que passou a constituir o Partido Comunista da antiga União Soviética. Em Portugal, a desordem política alastrara-se com a implantação da República, e o novo regime afirmara-se nitidamente antirreligioso. Já em 1910, o Dr. Afonso Costa, ministro da Justiça, declarara que em 2 gerações acabaria com a religião em Portugal. Logo a 8 de outubro, 3 dias depois da Revolução Republicana, entraram de novo em vigor antigas leis do Marquês de Pombal, que expulsavam a Companhia de Jesus, e a de 1834, que extinguia os conventos, não podendo os religiosos viver em comunidades. Os padres jesuítas foram presos, enviados para o Forte de Caxias, onde o próprio ministro da Justiça os interrogava, e, finalmente, eram expulsos do país em condições infames. O bispo do Porto, Dom Antônio Barroso, missionário excelso, foi exilado. Por todo o país se sucederam as perseguições à hierarquia e aos católicos. O drama que Portugal vivia quase não atingia os pequenos povoados perdidos nos montes ou no fundo dos vales, como o de Aljustrel, pertencente ao município de Fátima, lugarejo encravado na Serra de Aire. Em Aljustrel, em 1917, a vida era simples e modesta, e todos viviam da agricultura e de pastorear seus rebanhos. Vivia-se na terra a fé simples dos mandamentos, e a igreja mantinha-se como o coração e o centro de todo o povoado. Ali, em 2 casas térreas, separadas uma das outras por poucas dezenas de metros, viviam 2 famílias ligadas por estreito parentesco. Numa, habitava Antônio dos Santos, com sua mulher, Maria Rosa, e 6 filhos, um rapaz e 5 meninas. Na outra, Manuel Pedro Marto, casado com Olímpia de Jesus, irmã de Antônio dos Santos. A senhora Olímpia era já viúva com 2 filhos, quando casou com Manuel, em 1897. Dele, teve mais 7 filhos. Ambas as famílias, dentro da modéstia dos costumes locais, viviam do cultivo dos campos próprios e dos rebanhos que apacentavam. Lúcia, de 10 anos, a filha mais nova do casal Santos, e seus primos Francisco, de 9 anos, e Jacinta, de 7, também os mais novos da família Marto, eram os guardadores do rebanho da família. As 3 crianças costumavam apacentar as suas ovelhas em propriedades da família. Um dia, pela primavera de 1916, tiveram de se abrigar de uma chuva passageira numa pequena caverna a que chamavam Louca do Cabeço. Aí, continuaram a brincar pelo dia fora.
até que sentiram um vento forte sacudir as árvores, e ao levantarem os olhos, viram encaminhar-se para elas um jovem dos seus 14 ou 15 anos, mais branco que se fora de neve, como descreveu Lúcia, que narrou assim a aparição. Não tenhais medo, disse ele, eu sou o anjo da paz. Deus existe, Deus é bom, Deus está ofendido com os pecados da humanidade. Devemos orar a Deus profundamente, devemos fazer penitência pela conversão dos pecadores. Rezem comigo. Ele então se ajoelhou e repetiu 3 vezes. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então ele levantou e disse, orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Francisco não ouvia a voz do anjo, Jacinta ouvia e via. Apenas Lúcia via, ouvia e falava. E também, nas aparições subsequentes, Francisco nunca ouviu. A experiência foi tão intensa que as crianças ficaram por um longo tempo prostradas, mal conscientes de sua própria existência, mas repetindo vezes sem fim a oração que o anjo lhes ensinara. Daquele dia em diante, as crianças repetiram esta oração durante horas, de joelhos e colocando sua testa no chão, como o anjo havia demonstrado. Eles estavam sendo preparados para receber Nossa Senhora. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Entende-se que o anjo da paz seria o arcanjo Miguel. Em sua segunda visita, o anjo da paz pediu às crianças para continuarem a oferecer orações e sacrifícios ao Altíssimo. Quando Lúcia perguntou como podemos fazer sacrifícios, o anjo respondeu, ofereças tudo ao seu alcance como um sacrifício ao Senhor, em reparação pelos pecados os quais ofendem a Deus e em súplica pela conversão dos pecadores. Em sua terceira visita, o anjo trouxe o cálice da Eucaristia às crianças. Ele segurava o cálice, a hóstia estava suspensa no ar e dela pingavam gotas de sangue no cálice. Então o anjo prostou-se no chão, deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, e orou 3 vezes. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele é ofendido. Pelos infinitos méritos de seu imaculado coração e do coração imaculado de Maria, eu vos peço a conversão dos pobres pecadores. O anjo então levantou-se, deu a comunhão às crianças e prostou-se mais uma vez, repetindo 3 vezes a mesma oração e desapareceu. Nesse dia em diante, as crianças repetiam por longos períodos as orações que o anjo da paz lhes ensinara. A primeira visita da Virgem Imaculada. Iniciando no dia 13 de maio de 1917 e continuando por 5 meses consecutivos, no dia 13 de cada mês, Maria Santíssima apareceu para as crianças e deu-lhes mensagens e profecias para o fim da guerra e o restabelecimento da paz. Quando a Virgem apareceu a primeira vez, as crianças estavam em um monte, quando viram então um clarão. Elas achavam que era um raio. Então desceram do monte para onde está a Gruta da Paz, quando de repente viram uma linda senhora, em uma aura de luz maravilhosa. Ela vestia uma túnica branca, com um manto sobre a cabeça. Suas mãos estavam unidas em atitude de prece e segurava um terço de contas brancas, com um brilhante crucifixo branco. Ela disse, não tenham medo, não lhes farei mal. Lúcia falou, de onde veio? A senhora respondeu simplesmente, eu venho do céu.
E o que a senhora deseja? Perguntou Lúcia. Eu vim para pedir-lhes que compareçam aqui no 13º dia de cada mês, nesta mesma hora, até outubro. Então, eu direi a vocês quem sou e o que eu quero. Antes de partir, a senhora perguntou-lhes se queriam oferecer-se a serviço de Deus, aceitando o sofrimento que recebessem, oferecendo-o a Deus e vivendo e orando pela conversão da humanidade. Sim, nós queremos, respondeu Lúcia, falando pelos três. Então, vocês sofrerão muito, mas a graça de Deus os confortará, disse Maria. Após esse diálogo, a senhora separou as mãos e dela partiu um raio de luz que alcançou as crianças. Lúcia, mais tarde, contou que ela sentiu que aquela luz penetrou o mais profundo de seu ser. Ela então começou a ascender em direção ao leste até desaparecer ao longe. Lúcia fez Jacinta e Francisco prometerem não contar nada a ninguém, porque temia que ninguém acreditaria e que seriam punidos por inventar coisas. Jacinta chegou em casa e a primeira coisa que fez foi contar para sua mãe o ocorrido. Lúcia ficou muito brava com Jacinta, que pediu-lhe perdão e que não falaria para mais ninguém. Mas a notícia se espalhou rapidamente e o padre mandou chamar as crianças e disse-lhes que isso podia ser coisa do demônio. Lúcia respondeu: Mas, padre, dizem que o demônio é muito feio e ela era uma senhora muito bonita. Uma parte importante para a gente falar por que a Virgem pede para fazermos penitência. Maria sabia que o karma negativo do mundo precisava ser consumido urgentemente. Então, assim, as pessoas que fazem penitência em prol dos pecadores estão ajudando a consumir este karma da humanidade pecadora. Então, nós podemos dedicar nosso tempo para fazer rituais de invocação da chama violeta, dedicando-a para libertar a humanidade. Isso não deixa de ser uma penitência, porque é um serviço não remunerado. Poderíamos estar cuidando das nossas vidas, mas dedicamos esse momento, todos os sábados, para fazer a chama violeta para a humanidade. O sábado é o dia escolhido para esse ritual, mas podemos e devemos fazer um extra de invocações à sagrada chama violeta todos os dias e entregar à amada Mãe Divina para ela poder libertar os seus filhos, nossos irmãos, que ainda estão cegos para a importância de amar a Deus acima de tudo. Dando continuidade, então, à segunda visita. No dia 13 de junho, as 3 crianças foram à cova da Iria, acompanhadas agora de 50 pessoas. Lúcia fazia perguntas à Nossa Senhora e ficava em silêncio ouvindo a resposta. E durante este tempo as pessoas ouviam um som, um fraco zunido, vindo do alto da azinheira. Neste dia, Lúcia perguntou a Nossa Senhora se ela não poderia ter a gentileza de levá-la e a seus primos para o céu. Maria respondeu que logo Jacinta e Francisco iriam, porém, Lúcia teria de permanecer mais tempo na terra. Nesse dia, as crianças viram um coração cheio de espinhos que estava fora do corpo de Nossa Senhora. Ele não parecia feito de luz como a Virgem, ele era mais real. Quando a visão desapareceu, alguns dos presentes ouviram uma explosão e uma espécie de nuvem de fumaça, deixando o topo da árvore para subir e desaparecer no céu. A terceira visita. No dia 13 de julho, haviam 5.000 pessoas na cova da Iria. Lúcia disse à senhora que sua mãe e o padre não acreditavam nela e que ela tivesse a bondade de apresentar uma prova de sua aparição. A senhora respondeu: continue a vir todos os meses até outubro, então eu lhes direi quem sou, o que eu quero e farei um grande milagre visível para todos, e então acreditarão. Nesta visita, Maria deu às crianças um segredo em 3 partes. Naquela época, eles não contaram a ninguém os detalhes do segredo. Sobre a descrença das autoridades. A princípio, a aparição de Maria para as 3 crianças foram recebidas com incredulidade. A mãe de Lúcia era a mais cética dos membros da família.
Ela queria que a filha se retratasse publicamente, ao que ela considerava ser uma farsa. Em um esforço para conseguir fazer a família admitir que ela estava mentindo, ela repreendeu a criança asperamente e a tratou com desprezo. A senhora Santos não seria convertida até que ela testemunhasse o milagre do sol, que ocorreu durante a visitação final de Maria Santíssima para as crianças. O padre da paróquia, depois de questionar Lúcia sobre as duas primeiras visitas, pensava que as aparições poderiam ser mesmo obra do diabo. Apesar do número crescente de peregrinos que vinham diariamente para visitar o local das aparições ou para estar presente durante as aparições, as autoridades eclesiásticas permaneceram reservadas e distantes. Neste ponto, a notícia já havia se espalhado por todo o país. Jornalistas empregados pelo governo revolucionário ridicularizavam as aparições em suas matérias. Eles alegavam que as crianças faziam parte de uma conspiração organizada para incitar o povo contra o governo e encorajaram as autoridades civis a intervir. A quarta visita. Em 13 de agosto, na data marcada para a quarta aparição da Virgem Maria, o administrador do distrito de Fátima, pressionado pelo governo revolucionário, raptou as crianças e as levou para a sua casa, onde então interrogou-as fortemente. Quando todos os três recusaram-se a divulgar a mensagem secreta que tinham recebido, ele ficou furioso e trancou-as na cadeia pública, junto com bandidos comuns, ameaçando matá-las, fervendo-as em óleo. O administrador mantinha as crianças em celas separadas, para que acreditassem na suposta morte umas das outras. Ele disse a cada uma delas que a outra criança tinha sido morta, queimada em óleo fervendo, por mentir e ocultar a verdade. Mas mesmo com toda essa perseguição, as crianças permaneceram inabaláveis. E 2 dias mais tarde, o administrador devolveu-as para suas casas. Elas se mostraram dignas de ser portadoras das mensagens da amada Virgem Maria. É necessário falar aqui nesse ponto que os 3 pequenos videntes de Fátima eram crianças de famílias humildes, inocentes, puras telas em branco, muito devotas desde cedo, muito simples, incapazes de manter uma farsa por um período muito longo diante de um interrogatório tão duro, cruel e extenso. Muitos adultos não suportariam um interrogatório tão forte quanto esse. Então, continuando, embora as crianças não esperassem ver a Virgem Maria até o mês seguinte, pois perderam o dia do encontro por terem sido raptadas, ela apareceu para eles no dia 19 de agosto em um campo, cerca de 2 quilômetros de Fátima, num lugar chamado Valinhos, onde eles estavam cuidando de suas ovelhas. Maria conversou com elas e recomendou muito que continuassem a rezar o terço todos os dias pelos pecadores. Ela disse então, abre aspas, são muitos os que vão para o inferno por não haver quem se preocupe em rezar e fazer sacrifícios por eles. A guerra logo vai acabar, mas se não pararem de ofender ao Senhor, não passará muito tempo para vir uma outra pior. Abandonem o pecado de suas próprias vidas e procurem eliminá-lo da vida dos outros. Fecha aspas. Colaborando com a redenção do Salvador, Lúcia fez alguns pedidos para doentes e foi atendida. A quinta visita. As pessoas, e não as autoridades, estavam convencidas de que as crianças estavam dizendo a verdade e que as aparições eram genuínas. Em 13 de setembro, ao meio-dia, já haviam 25.000 pessoas junto à azinheira. Como das outras vezes, Lúcia transmitiu a Nossa Senhora vários pedidos de cura. Nossa Senhora avisou que em outubro viriam também São José, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora das Dores e do Carmo. Fazendo uma parte aqui para não haver confusão, nesse momento, Maria ainda não havia dito quem ela era, nem as pessoas sabiam
que Nossa Senhora das Dores e do Carmo eram a mesma Nossa Senhora com mantos diferentes. Continuando a história, durante esta quinta aparição começou a cair dos céus pétalas de rosas, onde as pessoas estendiam a mão para pegá-las, mas elas desapareciam antes de serem tocadas, ou de tocarem o chão. Algo descrito pela multidão presente como maravilhoso. Maria Santíssima disse novamente para as crianças fazerem o rosário diariamente para conseguir o fim da guerra. Sexta visita. Quando chegou o dia 13 de outubro, cerca de 70.000 fiéis e curiosos vieram para ver o grande milagre tão esperado. O dia foi excepcionalmente frio e chuvoso. Muitos dos que esperavam a hora do milagre se aproximar tinham passado a noite na chuva e estavam encharcados até a pele. A terra tinha aproximadamente 20 centímetros de lama. Um pouco mais tarde do que a hora prometida do meio-dia, quando todos já estavam impacientes e a polícia já estava pronta para levar as crianças novamente, Nossa Senhora apareceu e falou às crianças. Lúcia perguntou-lhe novamente: Senhora, quem sois vós e o que desejais? Nossa Senhora deu um sublime sorriso e respondeu: Eu sou a Senhora do Rosário. Continuem sempre a rezar o terço diariamente. Lúcia pediu para curar alguns doentes e a conversão de uns pecadores dos quais ela era intermediária. Uns sim e outros não. Nossa Senhora respondeu-lhe. E acrescentou: Não ofendam a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Quando ela terminou de falar, o milagre do sol começou. O vento soprou e as nuvens desapareceram. O sol empalideceu, começou a girar em círculos, girando sobre seu eixo como uma gigantesca roda de fogo. Por 3 vezes ele parou e em seguida retomou o seu movimento de rotação. De repente mergulhou em direção ao chão, fazendo com que os espectadores gritassem de terror, muitos caindo de joelhos em oração. Brilharam nele todas as cores do arco-íris, e essas cores se refletiam na paisagem, nas pessoas e em tudo. A multidão gritava, pedia para ser poupada, rezava, chorava, pedia perdão. Foi um espetáculo dantesco. Cerca de 10 minutos mais tarde, o sol se ergueu à sua posição normal no céu e tornou-se novamente muito claro de se olhar. Todos os peregrinos perceberam que suas roupas encharcadas de chuva estavam completamente secas. A lama havia secado, o chão estava totalmente seco. Todos os presentes confirmaram o ocorrido como um grande milagre reconhecido. Durante todo o fenômeno do sol, as 3 crianças estavam em êxtase e não assistiram aos fenômenos descritos, mas viam outros que Nossa Senhora havia lhes prometido. Assim que saíram do êxtase, Lúcia e os primos, após o desaparecimento de Nossa Senhora, viram ao lado do sol uma outra aparição ainda mais linda. Como a Virgem prometera, São José com o menino e Nossa Senhora com as bordas de seu manto em ouro. São José e o menino pareciam abençoar o mundo com uns gestos em forma de cruz. Em seguida, apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores. E por último, Nossa Senhora das Dores desapareceu para surgir com o aspecto de Nossa Senhora do Carmo, usando o escapulário. Os ateus que haviam comparecido apenas para desmascarar os pequenos videntes caíram de joelhos pedindo perdão a Deus. Houve muitas conversões e muitas curas nesse miraculoso 13 de outubro de 1917. Na escola da aldeia, distante dali 12 milhas, os alunos começaram a cantar hinos de louvor a Deus quando viram os fenômenos caleidoscópicos que faziam do seu mundo um mundo de sonhos e deslumbramento. Esses fenômenos celestes foram vistos por muita gente milhas ao redor da cova da Iria. Confortados, em paz e ainda convencidos de que eles tinham realmente testemunhado um milagre, a multidão dispersou. Vejam só que, mesmo a milhas de distância, anulando qualquer possibilidade de se dizer que foi uma histeria coletiva
uma hipnose coletiva. Então, pessoas que nem estavam na multidão, milhas dali, viram o mesmo milagre. Fantástico, irrefutável, irrepreensível. Continuando. Por que a Virgem escolheu o vilarejo de Fátima para aparecer em Portugal? Além, é lógico, de ser um local no interior e sem importância para o governo revolucionário, onde as pessoas ainda podiam manifestar sua religiosidade sem serem agredidas, 3 curiosidades são, no mínimo, interessantes e merecem toda a nossa consideração. Fátima era o nome da filha de Maomé, nome que vem do árabe e significa a desmamada ou a donzela esplêndida, ou ainda aquela que alcançou um degrau mais alto na escala da evolução. Indica uma pessoa que sabe ouvir a intuição e não se prende a regras ultrapassadas. Outra curiosidade ainda mais forte é que Fátima fica exatamente ao centro entre o norte e o sul de Portugal. A fronteira ao norte e ao sul estão a exatos 279 quilômetros de distância. Bem no coração de Portugal. Fantástico, não é mesmo? Maria pede para orarmos ao seu sagrado coração exatamente quando ela está no coração de Portugal. Muito legal. E em terceiro, se nós somarmos 2 mais 7 mais 9, 279 quilômetros, 2 mais 7 mais 9, nos dá 9 fora 9. 9 está na linha do coração, nas 9 horas do relógio do ciclo cósmico. Para quem já estudou os ciclos cósmicos, entende. Significa coração. É por isso, então, que eu gosto de falar dos ensinamentos e das coisas de Deus, porque sempre, nada é por acaso, tudo se confirma. Não é maravilhoso isso? Continuando. O destino das crianças. Como Nossa Senhora havia dito, Jacinta e Francisco morreram pouco depois das aparições. Morreram de doenças, pneumonia e bronquite, e sofreram por 3 anos antes da Senhora vir buscá-los. Em 1925, Lúcia entrou como postulante na casa das Irmãs Doroteias, em Pontevedra, Espanha. É aí que Nossa Senhora lhe aparece nesse ano, conforme havia prometido, para pedir a comunhão das reparações do primeiro sábado. O bispo de Leiria pediu a ela que escrevesse todas as suas memórias. Ela escreveu suas primeiras memórias em 1935. Eram experiências muito íntimas, difíceis para ela de compartilhar. O bispo mostrou as memórias ao cônego Galamba e ele disse: Lúcia não contou tudo. Ordene-lhe que conte tudo. Ela, então, escreveu suas segundas memórias em novembro de 1937. Escreveu uma carta endereçada ao padre Gonzales. Abre aspas. O bispo me escreveu dizendo que o Dr. Galamba analisou meus escritos e ordenou que eu registrasse tudo o que eu pudesse lembrar sobre Jacinta, para uma nova edição que querem publicar. Esta ordem invadiu o centro da minha alma como um raio de luz, dizendo-me que chegara a hora de revelar as 2 primeiras partes do segredo. Fecha aspas. Naquela época, muitas pessoas estavam orando para Jacinta e obtendo curas milagrosas. Havia uma aclamação popular para que Jacinta se tornasse santa, reconhecida pela Igreja Católica. A primeira parte do segredo, revelada então por Lúcia, foi uma visão do inferno. As crianças estavam aterrorizadas por um mar de fogo que se abriu na frente delas. Nas palavras de Lúcia, abre aspas, Nossa Senhora nos mostrou um mar de fogo. Mesmo a própria terra parecia desaparecer e vimos um grande número de demônios e as almas humanas todas enegrecidas ou avermelhadas, perdidas em um grande e ardente oceano. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e repulsivas de animais desconhecidos. Gritos e gemidos de dor e desespero nos horrorizaram e nos fizeram tremer de medo. Esta visão durou apenas um instante. Somos profundamente gratos à nossa Mãe Celestial, que já nos preparara logo na primeira aparição
dizendo que nos levaria para o céu. De outra maneira, acho que teríamos morrido de medo e terror. Fecha aspas. A Santa Mãe disse às crianças, abre aspas, vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos digo, muitas almas serão salvas, e haverá paz, e a guerra vai acabar. Mas se não pararem de ofender a Deus, uma outra ainda pior começará ainda no reinado de Pio XI. Fecha aspas. Ela falava sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. O Papa Pio XI faleceu exatamente em 1939, no ano do início do conflito. A Virgem Sagrada disse, abre aspas, quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que é o grande sinal dado por Deus de que vai castigar o mundo por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Fecha aspas. A belíssima aurora boreal de 1938 foi vista em toda a Europa e parte da América do Norte no ano em que a Alemanha invadiu a Polônia, logo antes do conflito se tornar mundial. Na segunda parte do segredo, Maria disse que para evitar essa segunda guerra, seria necessário pedir a consagração da Rússia ao seu imaculado coração em uma comunhão reparadora nos primeiros sábados de cada mês. Ela disse que, se os pedidos dela fossem cumpridos, a Rússia se converteria e haveria paz. Ela disse, abre aspas, se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Se não, o mal nascerá na Rússia e espalhará seus erros pelo mundo inteiro, provocando guerras e perseguições à Igreja. Os bons vão sofrer o martírio. O Santo Padre sofrerá muito e diferentes nações serão aniquiladas. Fecha aspas. Vejam que ela previu, em 1917, a aniquilação de nações antes mesmo de haver possibilidade militar disso se tornar realidade. Nessa época, não havia bombas atômicas ou armas químicas e biológicas. Então, continuando, em 1917, liderados por Lenin, os bolcheviques tomaram o poder e atacaram as igrejas na Rússia, pois a religião não tem lugar no comunismo, que afirma que a religião é o ópio do povo. O comunismo espalhou o ateísmo pelo mundo, escravizando muitos povos. A Santa Mãe disse, abre aspas, mas no final, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará a mim a Rússia, que será convertida e será concedido ao mundo um período de paz. Fecha aspas. Vejam, ela fala um período de paz, né? Porque a Rússia libertou-se do comunismo como regime, e muitos países que eram oprimidos por esse regime também se libertaram, mas o comunismo se espalhou pelo mundo. Em 1929, Maria Santíssima apareceu a Lúcia novamente e disse que era hora do Papa, em união com todos os bispos do mundo, consagrarem a Rússia ao seu imaculado coração. Apesar dos apelos de Lúcia para os papas Pio XI e Pio XII, a consagração da Rússia não ocorreu exatamente da forma solicitada por ela e, como a Virgem profetizou, a Segunda Guerra Mundial tornou-se uma realidade. A consagração da Rússia ao coração de Maria significava pedir a ela que velasse e que intercedesse pela Rússia, intercedesse pelo destino dessa nação. Maria pedia oração e penitência para que o mal não se espalhasse, mas o mal se espalhou. E rapidamente. Lúcia pediu ao Papa Pio XII para consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, mas isso deveria ser feito em conjunto com os bispos do mundo todo. Mas ele não era aprovado por todos os bispos, não conseguiria apoio de todos nem que desejasse. Ele consagrou a Rússia ao coração de Maria em 1952
sem o apoio dos bispos. Mas Lúcia lhe disse que, se não fossem reunidos todos os bispos do mundo, a solicitação de Maria não seria cumprida, da forma requerida por ela. A Guerra Fria, então, entre os Estados Unidos e a Rússia era insana. Viviam em pé de guerra total. Cada um tinha armas para acabar várias vezes com o planeta Terra. A situação se tornou pior ainda quando os Estados Unidos descobriu que a Rússia mantinha mísseis secretamente escondidos em Cuba. Qual era o terceiro segredo de Fátima? Lúcia escreveu a terceira parte do segredo, que foi selado e armazenado em um envelope, guardado nos arquivos do bispo de Leiria para não ser aberto antes de 1960 ou depois de sua morte, o que viesse primeiro. O Papa João XXIII leu a terceira parte do segredo em 1960, mas não revelou-a a ninguém. Como revelado posteriormente pelo Papa João Paulo II, o texto sobre o terceiro segredo é o seguinte, abre aspas. Depois das duas primeiras partes do segredo que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais no alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, emitia chamas que incendiavam o mundo, mas apagavam-se com o contato com o esplendor que Nossa Senhora irradiava, com sua mão direita dirigida contra ele. O anjo, indicando a terra com a sua mão direita, disse com voz forte: penitência, penitência, penitência. E vimos em uma imensa luz, que é Deus, algo semelhante ao que veem as pessoas em um espelho, quando passam diante dele. Um bispo vestido de branco, e tivemos um pressentimento de que era o Santo Padre. E também vimos outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, a subir uma montanha empinada em cujo cume havia uma grande cruz de madeira tosca, como se fosse a casca de uma árvore. O Santo Padre, antes de chegar até ela, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e tremendo com passos vacilantes, aflito com a dor e a pena, rezando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cume do monte, prostrado de joelhos ao pé da grande cruz, o Santo Padre foi morto por um grupo de soldados que dispararam vários tiros de armas de fogo e flechas. E, do mesmo modo, morreram, um atrás do outro, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e diversas pessoas seculares, homens e mulheres de diversas classes e posições. Sob os dois braços da cruz havia dois anjos, cada um com uma jarra de cristal na mão, nas quais recolhiam o sangue dos mártires e regavam com ele as almas que se aproximavam de Deus. Fecha aspas. Então, a primeira pessoa que entendeu parte do significado deste texto foi o Papa João Paulo II. Depois de ter sofrido um atentado à sua vida, no leito do hospital, alguns dias depois que se recuperou, ele confessou ao seu secretário. Disse-lhe ele: este Papa sou eu. O atentado ao Papa aconteceu em 13 de maio de 1981, no aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. João Paulo disse, abre aspas, estive nas garras da morte e a mão de Nossa Senhora de Fátima interveio. A bala foi apontada diretamente para o meu coração. Fecha aspas. Quando o Papa foi visitar o atirador na prisão, seu algoz lhe disse, abre aspas, eu sou um assassino de aluguel, eu nunca erro. Eu sou um profissional. De quem era a festa em sua igreja naquele dia, foi isso que o salvou. Fecha aspas. Durante a festa, o Papa se ajoelhou para abençoar a estátua de Nossa Senhora no instante exato do tiro. Assim, o tiro dado pelo matador profissional não atingiu diretamente o coração. O Papa João Paulo disse, uma mão guiou a arma, mas a outra guiou a bala. Para você, que sempre esperou que esta terceira parte do segredo fosse algo muito mais horrível do que a morte do Papa, algo como a Terceira Guerra Mundial, entenda que a morte do Papa é simbólica. Ela representa a morte da Igreja, a morte da possibilidade de religião,
E isso está acontecendo. Lembre-se de que não foi só o Papa que morreu nesta visão das crianças de Fátima. Bispos, padres, freiras e pessoas de bem, importantes para o planeta, também morreram no topo do monte. E o Papa, antes de morrer, estava caminhando entre uma cidade de pessoas mortas. O comunismo está espalhando não só partidos, mas infiltrando-se em todas as áreas da sociedade, colocando seus camaradas, como eles mesmos se chamam, em escolas, faculdades e inclusive religiões, onde fazem com que instituições de bem sejam desacreditadas. Lembrem-se do que a Virgem disse, de que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo inteiro, provocando guerras e perseguições à Igreja. A Terceira Guerra Mundial é espiritual, uma guerra do materialismo contra o espiritualismo. Outra coisa, muitos perguntam por que a Virgem Maria conta as coisas em segredo para seus videntes, inclusive Medjugorje, como veremos em um próximo filme. É simples de entender. A Virgem não estava falando para nós que somos estudantes dos mestres ascensos. Ela falava para um mundo católico. Para os estudantes dos mestres, ela fala claramente e sem segredos. Mas para o mundo católico, vocês sabem o quanto um segredo atrai as multidões e gera muita curiosidade e atenção. Isso chama a atenção da humanidade para as outras coisas importantes que ela disse, para o alerta contra o comunismo que ela fez, para a necessidade de oração, para a necessidade de colocar a atenção em Deus, para a necessidade de fazer penitências para a libertação das almas, almas de filhos da luz que financiam o mal sem saberem o que estão fazendo, financiam a música rock e outros lixos, financiam partidos que só pensam em cercear a liberdade e escravizar a humanidade. Mas então, continuando a história. No ano seguinte ao ataque que sofreu, João Paulo II foi a Fátima para agradecer à Virgem por ter poupado a sua vida. E em 1982, ele consagrou a Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Lúcia estava lá e lhe disse que não estava feito, que ele ainda não reunira todos os bispos para esta consagração. E então, no dia 25 de março de 1984, João Paulo II pediu ao bispo de Portugal para levar a estátua da Nossa Senhora de Fátima para o Vaticano. E na presença daquela linda estátua, ele liderou a consagração do mundo e da Rússia, juntamente com todos os bispos, ao Imaculado Coração de Maria. E finalmente Lúcia disse: está feito, segundo a vontade de Nossa Senhora. Naquele mesmo ano, Gorbachev tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. A situação começou a mudar na Rússia. As coisas começaram a mudar. Os Estados Unidos e a Rússia começaram a se entender. Gorbachev e Reagan, presidente dos Estados Unidos, começaram a assinar tratados para destruir as armas nucleares. Um após o outro, os países do bloco oriental foram se libertando dos grilhões do comunismo. Tudo isso começou a acontecer na União Soviética. Gorbachev abdicou do poder e libertou a Rússia. Lúcia então disse: o dia está próximo. Deus havia aceitado a consagração do colegiado. E logo os muros de Moscou foram derrubados de dentro para fora. No dia 1º de dezembro de 1989, Gorbachev foi visitar o Papa João Paulo no Vaticano. Em 25 de dezembro de 91, a bandeira vermelha do comunismo foi baixada na Rússia, e em seguida veio a dissolução da União Soviética. Maravilhoso, não é mesmo? A Virgem provou que, fazendo a consagração daquele país, daquele partido, daquela política horrível que estava acontecendo na Rússia, que isso libertaria aquele país. Então, isso é uma amostra do que nós podemos fazer com a expansão do comunismo pelo mundo, através da China, através dos países na América Latina, e entre tantos outros lugares onde o comunismo ainda cresce, e não só o comunismo, como qualquer partido corrupto, que nós sabemos que aqueles partidos que, entre aspas, não são diretamente contra a igreja, mas estão tomados por bandidos, todos eles, todos os países, todas as situações, empresas, famílias, seja o que for, nós podemos consagrar ao coração de Deus, consagrar ao coração de Jesus, consagrar ao coração de Maria. E assim fazer milagres.
mas é necessário esse pedido de intercessão pelos filhos da luz. Simplesmente deixar-se oprimir não é o caminho. Ela mostrou o caminho. O caminho é pedir a intercessão divina através da consagração daquilo que está nos oprimindo ao Sagrado Coração. Agora, uma questão muito falada por todos é: por que o Vaticano manteve esse segredo oculto por tantos anos e só revelou no ano 2000, durante a beatificação de Jacinta e Francisco? Porque há muitas pessoas doentes no mundo, fanáticos, que tentariam, com certeza, cumprir a profecia de matar o Papa. Perfeitamente compreensível manter o segredo, não acha? Hoje em dia existem muitas pessoas dizendo: nós não precisamos de Deus. Esta é a atitude de tantos hoje em dia. Depois do 11 de setembro, as igrejas e templos se encheram de fiéis. Mas isso durou pouco e muitos deixaram sua fé. A conversão espiritual em direção ao Sagrado Coração de Deus, que existe em cada um de seus filhos, precisa ser profunda e contínua. E não apenas uma reação temporária, mas permanente. Esse foi o tipo de conversão que a Santa Virgem de Fátima nos pediu.